Olá! Tá procurando saber o que estudar para a prova da IFSP? Onde pegar esse conteúdo e, eu tô perdida, o que eu faço? Então fica comigo que esse vídeo tem muito conteúdo para te dar um caminho para estudar aí para a prova da IFSP. Vamos lá? A primeira coisa que é bem interessante é estudar baseado em provas passadas. Consegui baixar no site, se você procurar lá no site da IFSP, creio que você encontre também, porém, eu pelo menos não encontrei o gabarito. Então, pensando nisso também, a gente conseguiu desenvolver as questões, então, baixe aqui o gabarito e a sua prova. Mas calma que tem muito conteúdo no vídeo, não é tão simples assim, tá? Se você quiser pausar o vídeo agora, baixar a prova e baixar o gabarito feito com muito amor e carinho, então você já tem um conteúdo norte para estudos. Essas provas antigas de 2016 ou anteriores, caíam outros conteúdos que envolvem história, que envolvem ciências, e no edital, se você não assistiu meu vídeo, assista meu vídeo do edital da IFSP. Na prova que ocorre no final de 2021, é uma prova que só tem português e matemática, então se atente em estudar os conteúdos de português e matemática. Cíntia, e os próximos anos, 2022, 2023, depende do edital do ano, ok? As provas em si, elas têm certas características, tá? Então, como a gente está falando da prova da IFSP, que é um conteúdo aí de ensino fundamental, a prova integrado aí o ensino médio, é um conteúdo mais simples, entre aspas, porém é um conteúdo extremamente extenso. Tá, o que você deve estudar aí de matemática? São 10 questões de matemática. Existem alguns conteúdos clássicos, existem alguns conteúdos que não saem de moda nunca. Ou seja, a probabilidade desses conteúdos serem cobrados numa prova é extremamente alta. Quais são esses conteúdos, tá? Parte de algébrica, então, ou a parte de aritmética, de cálculos básicos. Porcentagem e regra de 3 são dois conteúdos bem clichês. Outro conteúdo cobrado é de pura lógica e interpretação, né? Que você lê a questão, raciocina, faz o cálculo, multiplica, divide e pronto, chega aí na resposta da questão. Quando a gente fala da parte de geometria, estão relacionados a áreas de imagens geométricas. Eles podem pedir a área de qualquer imagem, né? De um trapézio, de um círculo, de um quadrado. Eles podem pegar uma área, por exemplo, cortar de um pedaço. Então não é apenas fazer o cálculo da área, mas também fazer aí uma continha de mais, uma continha de menos, porque esses conteúdos são de fundamental, então ele pode te dar um cubo, um sólido geométrico, pode te dar um cone, enfim. E eles podem pedir aí o conceito disso, né? O que é vértice ou o que é face, enfim. Cíntia, eles podem pedir o perímetro? Sim, claro. É mais provável que eles pedem área porque é um assunto mais corriqueiro, mais rotineiro, mas não impede, claro, deles pedirem o perímetro de um círculo ou um perímetro de um retângulo, por exemplo. E uma coisa é muito importante que você entenda: todos os exercícios envolvem interpretação de texto. Um exercício que às vezes a gente fala, esse exercício é equação, mas eles não falam calcule o x. Isso é coisa de muitas de escolas fazem isso. Isso é simples, Cíntia? Depende de quanto você estuda, de qual é o seu conhecimento, de como você levou os últimos anos de estudo, se você começou a estudar agora, e depende do conhecimento de que você já tem adquirido. Quanto mais conhecimento você já tem, mais simples é na hora de você estudar um conteúdo que foi visto na 7ª, na 6ª série. Agora, depende de como você estudou e se você não lembra de quase nada, sim, tem que estudar muito conceito da matemática básica, da geometria e da própria álgebra. A álgebra é a estrutura algébrica, são equações do segundo grau, ou seja, são conteúdos um pouco mais complexos ou não, isso é relativo, mas sim, são conteúdos que em tese você viu no ensino fundamental, ok? Português, fui lá eu ler as questões de português. É uma prova que ela envolve também, né,
100%, ler e interpretar a questão, assim como matemática, e eles têm um norte muito voltado à gramática correta, à ortografia correta. Então, podem vir a ter questões relacionadas ao uso, por exemplo, ao uso dos porquês, porque junto, porque separado, com ou sem acento. Pode ter questão relacionada ou mas e mais, ou mal com L, mal com U, ou meio e meia, quando você usa meio de forma correta e meia. Então, sim, você tem que ter noção do que é pronome, a conjugação verbal escrita, né, corretamente, mesmo que aquela questão seja qual é a frase que está escrita de forma incorreta. Só que uma coisa que você precisa entender você tem que entender o que é o certo, o que é escrever corretamente, para entender qual é a alternativa errada. Acentuação gráfica escrita corretamente. Eles dão a frase e perguntam, da mesma forma que tem uma questão perguntando qual é a frase que está escrita de forma correta, também eles podem vir a cobrar uma questão relacionada à acentuação gráfica escrito corretamente. Enfim, são todos conteúdos que tem uma simplicidade, uma vez que você lê e entende aquilo, se torna algo simples, mas que tem a sua complexidade dentro da gramática da língua portuguesa. E tem também mais uma coisa muito interessante. No nosso site, no site do sinter.com.br, tem uma área que é a área do aluno. Lá você tem exercícios para download. Então, tudo isso que eu falei nesse vídeo, você fala, Cíntia, eu quero estudar então os porquês. Então eu tenho lá no nosso site exercícios dos porquês, tudo gratuito. Tem o gabarito no final, tá? Baixar, fazer as questões para que você vá treinando. Como o nosso cursinho é baseado em muito conteúdo de vestibulinho, essas questões elas se conversam entre si. Então mesmo que você pegue questões que não são da IFSP, mas são, por exemplo, da ETEC, ou do Senai, ou da termomecânica, quando a gente fala de gramática, são questões que envolvam gramática, como o uso dos porquês, como mal com L, mal com U, como, por exemplo, conjugação verbal, ou então análise sintática ou a própria morfologia. É importante que você reveja esses conteúdos, sim, isso em matemática também, que envolvam área das figuras geométricas, volume, ou então até mesmo questões de regra de 3, porcentagem, leitura e interpretação em matemática. Então, quanto mais aí você pegar de exercícios no nosso site, mais treinado, mais treinada você pode ficar aí para essa prova da IFSP. Já te passei o caminho das questões que você entra no nosso site, os principais conteúdos que podem cair. Você tem o download aqui para você baixar da última prova da IFSP com o gabarito. Agora é sentar busanfa numa cadeira e se dedicar, ter foco, concentração. Tem vídeos também que eu dou técnica, dica de estudo, como se concentrar. Curte, compartilha, comenta e desejo a você ótimos estudos a partir de agora.